Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje temos muitas notícias acontecendo e eu vou correr um pouco para ver se eu consigo colocá-las no ar. A primeira notícia é que o Khamenei, líder religioso do Irã, comemorou seu 79º aniversário, reivindicando a destruição de Israel. Escute aqui. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, comemorou seu aniversário de 79 anos nesta segunda-feira, 16 de julho de 2018, reivindicando a destruição de Israel e batendo forte contra o plano de paz do presidente Donald Trump, dizendo que este é um plano satânico e perverso. No seu Twitter, na segunda-feira, havia muitos balões multicoloridos e um dilúvio de mensagens de ódio contra Israel. E ele disse lá no seu Twitter: todos devem saber que a trama satânica e perversa que os Estados Unidos têm para a Palestina, chamando-a de pacto do século, nunca acontecerá. O sonho turbulento que a Jerusalém seria dada aos sionistas nunca se tornará realidade. Isso ele colocou lá no seu Twitter. E ele continuou: a nação palestina se posicionará contra todo esse plano e as nações muçulmanas apoiarão a nação palestina, nunca deixando que isso aconteça. Pela graça de Deus, a nação palestina certamente conquistará a vitória sobre os inimigos e testemunhará o dia em que o fabricado regime sionista será erradicado. E ele diz que isso é uma promessa que ele faz aos iranianos. Ele esquece que quem está por trás de Israel é o próprio Deus do universo. Uma outra notícia é que Israel dá ultimato ao Hamas. Israel deve lançar um esforço para eliminar a liderança do Hamas. Olha como a coisa é séria. Para impedir que o grupo terrorista continue com o uso de dispositivos incendiários e ataques com foguetes contra a nação, disse um parlamentar israelense. Ele argumentou que a atual situação de insegurança na fronteira de Gaza não pode continuar do jeito que está. Só lembrando que tudo começou no dia 30 de março agora de 2018, quando dezenas de milhares de manifestantes de Gaza atacaram a cerca de fronteira de Israel, em uma série de tentativas orquestradas de romper a fronteira. Apelidado de Marcha de Retorno, os tumultos incluíram tentativas de infiltração de terroristas armados no território israelense e ataques de desordeiros contra soldados destacados para proteger a fronteira. E nessas últimas semanas, a nova forma de terror, apelidada de terrorismo de pipa, aumentou drasticamente, usando pipas, balões e até mesmo pássaros para transportar dispositivos incendiários em território israelense. Células de terroristas alinhados ao Hamas lançaram milhares de ataques incendiários contra alvos israelenses, causando milhões de dólares em prejuízos. Isso porque muitas propriedades e até animais estão sendo mortos nos incêndios. Grupos terroristas na faixa de Gaza do Hamas também aumentaram o uso de foguetes e morteiros contra cidades israelenses nas últimas semanas. Esses ataques têm atingido casas e até uma sinagoga na cidade de Sderot, no oeste do Negev. E esses ataques provocaram demandas de alguns líderes israelenses de que o exército atacasse diretamente, escute isso aqui, de que o exército atacasse diretamente os responsáveis pela montagem e instalação de dispositivos incendiários que estão sendo lançados contra Israel. Então a meta é exterminar os líderes do Hamas. E diante disso tudo, Israel anunciou exercícios militares em todo o país, em meio à preparação para a guerra contra Gaza. Na noite de sábado, 14 de julho, os militares israelenses anunciaram exercícios das Forças de Defesa de Israel, IDF, em todo o país, até o final de semana, agora 21 e 22 de julho, uma medida eficaz para colocar as Forças Armadas prontas para a guerra. O público foi aconselhado a esperar tráfego militar incomum nas estradas. E Israel definiu
sexta-feira, agora 20 de julho, como prazo final para que o Hamas alerte os cidadãos que estão lá na faixa de Gaza para não colocarem mais pipas incendiárias em seu território. E se isso não acontecer, Israel pode decidir que não tem outra escolha senão embarcar em uma campanha militar na faixa de Gaza. Então veja que a situação vai piorar ainda mais. Principalmente porque existe um grupo de resistência palestino que esses têm lançado pipas e balões incendiários. Esse grupo é o chamado Unidade al-Zawahiri ou Zawahiri, e eles disseram em um comunicado que seus membros não recebem ordens de nenhuma facção na faixa de Gaza e que vão continuar a soltar as pipas incendiárias. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele disse aos moradores das cidades fronteiriças de Gaza que Israel está preparado para uma longa batalha contra o Hamas e que o Hamas pagará um alto preço por estar jogando pipas e balões flamejantes sobre seu território. Ele disse o seguinte: é importante que o Hamas entenda que está enfrentando uma parede de aço e esse muro consiste, em primeiro lugar, em um governo determinado com forte liderança local. Israel disse que vai ter que entrar e destruir totalmente o Hamas. E uma última notícia deste bloco é que o chefe nuclear do Irã diz que o estoque de urânio dobrou para 950 toneladas. O chefe da agência nuclear do Irã disse quarta-feira, 18, que o esforço de seu país para adquirir urânio resultou em um estoque de até 950 toneladas. Ali Akbar Salehi, chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, disse à TV estatal que o Irã importou cerca de 400 toneladas de urânio desde o acordo nuclear de 2015 com as potências ocidentais, elevando seu estoque a ficar entre 900 e 950 toneladas. Salehi disse que seria suficiente material para o Irã atingir seu objetivo de executar 190 mil máquinas centrífugas para enriquecimento de urânio no futuro. Salehi também disse que o país construiu uma nova fábrica para fazer pás de rotor para centrífugas, com capacidade para fabricar rotores para até 60 centrífugas IR6 por dia. E essa notícia foi dada a Reuters. E para complicar a situação de Israel, cerca de 200 sírios deslocados se aproximaram da fronteira israelense na terça-feira, 17, alguns deles agitando bandeiras brancas, em um esforço aparente para chegar ao Estado judeu, para assistência enquanto forças leais do ditador sírio Bashar al-Assad se mudaram para a área como parte de uma operação militar contra áreas controladas por rebeldes no sudoeste do país. Os refugiados fugiram para a fronteira quando um ataque aéreo russo em uma escola próxima foi usado como abrigo, matando pelo menos 10 civis, segundo uma equipe de busca e resgate. As forças de defesa de Israel disseram que estavam cientes da situação na fronteira, mas ainda não haviam determinado a necessidade de agir diretamente. Soldados foram vistos pedindo aos sírios que se aproximam para se afastarem da fronteira. Aí está a situação agora em torno de Israel, a confusão com o Hamas e o líder religioso do Hamas dizendo que, mais uma vez, dizendo que vai eliminar Israel. Estejamos com nossos olhos voltados para Israel, porque Israel é o relógio de Deus. O relógio deles está para começar a andar. Quando a igreja for retirada deste planeta, começará os 7 anos da angústia de Jacó. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.